Já se perguntou por que você consegue se identificar com certos personagens extremamente genéricos? Ou pior que isso, por que alguns personagens conseguem fazer milhares de pessoas gastarem muito dinheiro neles? Se não, é hoje, porque eu organizei em 5 níveis algumas das principais técnicas psicológicas escondidas do design de personagens famosos, com base em exemplos extremos, dos mais genéricos aos mais exagerados, com o objetivo de mostrar que mesmo os designs mais criticados podem ser muito mais interessantes e lucrativos do que muita gente gostaria de admitir. Então, oi, eu sou o Toship e bora lá! Nível 1, Identificação. E o motivo pelo qual os designs genéricos inspirados por Sword Art Online ainda serem tendência e funcionarem tão bem. Para começar, nesses animes, o design ruim do protagonista é sim proposital. E o motivo é bem simples: personagens com nenhuma ou quase nenhuma característica marcante no seu visual facilitam em muito a projeção do próprio público nesses personagens. Enquanto isso, os personagens ao redor do protagonista, principalmente os femininos, recebem roupas, cores, acessórios e um corpo muito mais interessante e atrativo pro público no geral. Pois pode parecer meio superficial, mas na hora de escolher um mangá, um anime pra assistir, eu tenho certeza que você escolhe o que tem a capa com os personagens mais chamativos. E é exatamente por isso que o design funciona, porque mesmo que o design dos protagonistas desse tipo de obra sejam extremamente desinteressantes e esquecíveis, os personagens ao redor compensam essa falta de carisma no visual do personagem principal. Mas não se engane, existem obras boas com esse estilo, você já deve ter visto algumas, como Konosuba, Re:Zero, o anime que o cara reencarna como slime. São animes genéricos, se a gente for parar pra ver no questão estilização, mas são muito bons, porque eles compensam em diferenciais. E se isso já te deixou de queixo caído e já quebrou um pouco do seu preconceito com design genérico, já se inscreve no canal para não perder uma outra análise como essa. E se você ainda não está convencido do que eu estou falando, relaxa, porque já pode deixar o like, porque agora é que as coisas realmente vão ficar interessantes. Principalmente porque agora a gente chega no desenho com a estética que eu mais detesto de todas. Nível 2, simplicidade e polêmica. E um motivo pelo qual o design de Ben 10 Reboot funcionar, o motivo principal disso acontecer é simplesmente porque a Cartoon e principalmente os estúdios que fizeram essas animações perceberam algo que a gente não pode ter percebido. O público mudou. Quando você está fazendo uma obra, pensar em para quem você está fazendo é essencial. Tem uma segunda psicologia aplicada aí que eu deixei só para contar agora. Ela se chama viés cognitivo e é uma psicologia muito foda, cara. E eu vi isso acontecendo enquanto eu tava editando esse vídeo. Por isso, eu acho importante editar aqui. O lance é o seguinte: quanto mais você é exposto a uma imagem, a uma pessoa, a um objeto, mais familiar aquela coisa começa a se tornar para você. E ao decorrer que isso vai acontecendo, quanto mais exposição você tem a esse negócio, menos estranho fica para você. E é exatamente isso que rolou comigo agora. Enquanto eu tô editando esse vídeo, o design de Ben 10 Reboot, que é a primeira vez que eu olhei, cara, eu achei uma porcaria, eu tô achando normal. Você tem noção disso? Eu tô há tanto tempo editando esse vídeo que eu olhar pra essa imagem não me gera mais estranheza. Pra mim é normal, não tem nada demais aqui. Só que é horrível, o design é realmente feio, só que eu não consigo mais ver. Depois que você já tá um tempo no vídeo e olhando no boneco, porque você tá sendo exposto a ele por bastante tempo, porque eu coloquei uma gameplay de fundo, cara, eu tenho certeza que você não tá achando tão estranho agora não, né? Mesmo que seja difícil de admitir, eles acertaram em cheio no design pra poder ser algo mais mercadológico também, vamos falar assim, porque o lance de séries de desenho animado é vender brinquedo, a gente tem que lembrar disso. Pode parecer que eu tô desviando o assunto, mas isso daí faz parte do design, principalmente porque pra uma série como essa continuar, cara, o design do personagem tem que ser muito interessante pra poder vender boneco. Se você não acredita em mim, é só o final de cada episódio de Digital Circus ou da nova série que tá estreando na Glitch, cara. Todas elas têm um bonequinho sendo vendido. E não é à toa, cara. Eles fizeram um design mais interessante, mais limpo, vamos falar assim, bonitinho, justamente pra poder vender boneco, porque tem que sustentar a série. E eu acho importante citar isso, porque é algo que é meio ignorado por esse meio mais do character design, porque a gente foca tanto em tentar deixar o personagem interessante, bonito, e é sim uma coisa importante, eu não tô dizendo que isso daí tem que jogar fora, não, mas tem sim momentos, cara, que designs que são considerados feios, cara, são funcionais. E o legal desse estilo também, mesmo que não pareça, ele é um estilo bom pra começar, porque eu diria que ele é meio saindo um pouco do iniciante e chegando na beiradinha do intermediário. Não é algo extremamente difícil, mas precisa de um conhecimento um pouco maior de design de personagens e dos fundamentos do desenho, porque para criar personagens com esse estilo que sejam realmente carismáticos, é interessante ter uma noção um pouco boa dessas duas coisas que eu acabei de citar. Porém, se você quiser um conhecimento um pouco maior sobre como criar esses personagens de um
jeito mais interessante, eu tenho uma playlist aqui no canal com todos os meus melhores vídeos sobre character design, um verdadeiro manual sobre criar bons personagens. Eu deixei aí no card, se tiver interesse, assista quando o vídeo terminar. E caso você não tenha gostado muito de eu ter falado sobre um design mais simplista aí de Ben 10 Reboot, eu tenho uma coisa pra te contar que pode te interessar, principalmente se você gosta de algo um pouco mais complexo e bonito. Porque agora a gente vai falar do design dos gachas e porque eles são extremamente eficientes. Nível 3, FOMO. Esse daqui, cara, eu diria que é um dos tipos de psicologia no design mais inteligentes que existem, principalmente em jogos. Primeiro, o que é essa sigla? Fear of Missing Out, que no português traduzido é medo de ficar de fora. E o que isso quer dizer e por que ela é tão eficiente? É simplesmente duas coisas. Primeira é, o lucro do modelo de negócios gachas depende do desejo do jogador de obter um personagem instantaneamente. Além de, claro, temos o fator que eu tenho certeza que todo jogador de Genshin vai encher meu saco se eu não contar aqui, que é a questão do próprio meta. Mas não é só isso, é óbvio. Porque eles não fariam um boneco feio só por ser forte, porque senão não teria boneco, não teria chaveirinho, não teria nada pra comprar também desse boneco. E o segundo motivo é bem simples. A pessoa vai ficar correndo pra poder conseguir o boneco forte e bonito por os outros jogadores estarem tentando conseguir o boneco forte e bonito. Se você achou a estratégia do pessoal que tá no nível 3 um absurdo, escreve os miseráveis são os gênios do character design nos comentários. Eu vou dar um coraçãozinho pros 100 primeiros que comentarem isso, porque isso só é a pontinha do iceberg da eficiência, porque a forma como o LoL faz isso no design dos seus personagens é muito superior, porque eles acertam em algo que os gachas erram muito feio. Nível 4, apreço. O que eles fazem de diferente da maioria dos gachas? É simplesmente porque eles produzem skins, ou no caso, fantasias. O que faz o design de skins funcionar tão bem é que ele apela para algo diferente dos gachas, e em vez de tentar simplesmente fazer um negócio bonito e novo toda vez para chamar sua atenção, eles optam por outra coisa que eu considero ainda mais forte: o seu apreço pelo personagem que você joga. Porque eu tenho certeza, se você joga LoL ou se você já jogou LoL, você sempre quis ter uma skin pro seu personagem, porque a gente tem apreço pro personagem e a gente quer ver ele em outro contexto, em outra situação. Por isso que eu acho que é mais eficiente, porque eles não precisam exatamente pensar em tudo que precisa para criar um personagem. Eles simplesmente podem se aproveitar de um personagem já existente e criar algo novo. Porém, eu diria que isso daí só não é mais interessante e principalmente útil para você do que o quinto nível, carisma e curiosidade. Principalmente porque eu vou explicar como designs mais extrapolados e exagerados como os de Jojo chamam tanto a nossa atenção, mesmo sendo muito estranhos em algum ponto. E spoiler, até mesmo muito mais lucrativos do que você pensa. O cérebro humano lembra mais facilmente de coisas incomuns, exageradas e inesperadas. E Jojo faz tudo isso daí para criar uma memória instantânea, além de, claro, uma inspiração fortíssima que o autor tem na alta costura, revista de modas, que faz os personagens parecerem únicos, sofisticados e artísticos. E olha aqui uma coisa interessante, no caso da moda, o Araki, que é o autor de Jojo, foi muito além nesse caso, porque as Jojo poses que a gente tanto vê, na realidade, foi tirada de revistas de moda. Aquela pose icônica do Dio de costas, cara, na realidade, é inspirada na capa Haute Couture de 1984. Então sim, meu amigo, essa pose icônica que todo mundo lembra foi inspirada de um design de moda. Por isso que é tão interessante pegar de referência de vários lugares, porque isso daí dá uma diversidade a mais ao personagem, um carisma a mais que a gente não tá acostumado a ver. Já dizia o livro Hobby como Artista, a criatividade é só o plágio não identificado. É um nível um pouco mais diferente, como eu disse, esse daqui não é o nível 5 da psicologia do design de personagens à toa, porque ele eu diria que é o mais difícil e a pessoa tem que realmente já entender bastante design de personagens para poder fazer isso daí. Nem eu mesmo acho que eu sou muito capaz de chegar nesse ponto muito extravagante. Eu teria que evoluir um pouco mais, estudar um pouco mais para poder chegar nesse nível todo aí. Os outros é muito mais uma questão de mercado, de design, de entender o público. Em outras palavras, uma questão mais humana, vamos falar assim. Aqui é muito mais uma questão de você se apaixonar, entender o que você está fazendo e colocar coisas que você ama nessa coisa que você está fazendo. Por isso que eu diria que esse daqui, cara, é um dos mais difíceis. De todos a lista, esse daqui é o mais difícil de aplicar. Principalmente se você nem sabe como desenhar ou ainda tem certas dificuldades no desenho. E para te ajudar nisso, cara, eu deixei aí na descrição um curso que eu tô fazendo de desenho muito bom, que pode te ajudar nessa etapa mais de desenho. Então, muito obrigado e até a próxima.